Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise de um material que, sabe, à primeira vista parece um manual super técnico, mas na verdade ele trata de momentos que são, assim, de vida ou morte. Com certeza. É um guia sobre a meta internacional de segurança do paciente, a número 3, e ela é toda focada em melhorar a segurança no uso de medicamentos. E é um guia pensado para quem está ali na linha de frente, né? Principalmente a equipe de enfermagem. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender por que os erros de medicação, que a gente sabe que são quase sempre evitáveis, continuam acontecendo tanto. O material já começa com uma frase de impacto, né? Erros de medicação podem ocorrer em qualquer etapa. Muitos são preveníveis. E aí que está o ponto central. A abordagem do material não é de caçar culpado, sabe? A ideia é fortalecer o sistema que permite o erro acontecer. E para isso, ele apresenta uma ferramenta que é, assim, a espinha dorsal de tudo. Os 9 certos. Os 9 certos. É quase um mantra, mais do que uma lista. A gente está falando de coisas como paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo e por aí vai. Cada um desses certos funciona como uma barreira de segurança. Essa lista parece tão fundamental, chega a ser quase óbvia, né? A pergunta que fica para mim é, se os passos são tão claros, onde é que o sistema mais falha na prática? O que o guia aponta como, sei lá, o elo mais fraco? Então, o problema é que o óbvio meio que se perde no caos da rotina de um hospital. O guia destaca alguns vilões bem clássicos. Primeiro, prescrições com caligrafia ilegível, que, acredite, ainda existem. Não acredito. Pois é. Outro ponto são os medicamentos com nomes e embalagens muito parecidos, sabe? Os chamados LASA. Look-alike, sound-alike. Sim. Exato. E, claro, erros simples de cálculo de dose, que podem ser fatais. E o próprio ambiente pode ser um inimigo. A cada interrupção no momento em que alguém está preparando o medicamento, a chance de erro aumenta exponencialmente. Entendi. Então, essa recomendação de criar zonas de não interrupção não é um luxo, é uma necessidade quase matemática para reduzir o risco. Mas essa é uma barreira mais passiva, digamos. E as ações ativas que os profissionais precisam tomar na hora? Aí entram as barreiras ativas. E a mais poderosa, segundo o guia, é a dupla checagem. Dupla checagem. Isso. E não é para qualquer medicamento. É recomendada principalmente para os de alto risco. Anticoagulantes, insulinas, quimioterápicos. São remédios onde um erro não causa só um desconforto, pode causar uma tragédia. E como funciona? 2 profissionais conferem tudo, de forma independente. Um não interfere no outro. Isso corta muito a chance de um erro individual passar despercebido. E essa prática, junto com a padronização de prescrições, o uso de sistemas eletrônicos, tudo isso cria uma cultura de segurança muito mais forte. Isso parece crucial. Mas eu imagino o atrito que isso causa na rotina de um plantão corrido. O guia também menciona outro ponto que deve ser um desafio: o registro imediato logo depois da administração. Como dá para implementar essa disciplina sem sobrecarregar ainda mais a equipe? Você tocou no ponto nevrálgico. A sobrecarga é real, não dá para negar. Mas o guia argumenta que o risco de não registrar na hora é muito, muito maior. Pensa numa troca de plantão ou na transferência de um paciente para outro setor. Verdade. Se não tiver o registro imediato, o próximo profissional não sabe se a dose foi dada. E o resultado? Ou recebe dose dupla ou não recebe nenhuma. Exatamente. O registro não é burocracia. Ele é a continuidade do cuidado. É a única garantia de que a informação não se perca na correria. Entendido. A gente falou de processos, de sistemas, de barreiras, mas o guia também dá um foco muito grande no elemento humano, na comunicação. Como isso se encaixa nessa rede toda de proteção? De 2 formas que são vitais. A primeira é a comunicação dentro da própria equipe. Uma conversa rápida para tirar uma dúvida sobre uma prescrição pode ser a diferença, sabe? Entre o certo e o errado. Isso. E a segunda, que talvez seja a mais subestimada, é a comunicação com quem recebe o cuidado. O material orienta a explicar ao paciente o que está sendo administrado e a incentivar perguntas. Isso transforma a pessoa de um receptor passivo para um participante ativo.
a última e talvez a mais importante barreira de segurança. Não. O que fica claro dessa análise é que a segurança na medicação não depende de uma única ação. É um sistema, uma rede com várias camadas. Os 9 certos são a base. A dupla checagem é o reforço. O ambiente focado minimiza o ruído. E a comunicação e a documentação correta amarram tudo, garantindo que a rede não se rompa. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Qual seria? O material, com toda razão, foca muito na responsabilidade dos profissionais de saúde em seguir os protocolos. Mas, se a comunicação e o engajamento de quem recebe o cuidado são tão importantes, isso faz a gente pensar, né? De que forma a própria pessoa pode se tornar uma barreira de segurança ativa no seu tratamento? Como transformar a própria curiosidade, o ato de perguntar, numa poderosa ferramenta de autoproteção?